Eu fiquei pensando assim, eu queria falar sobre equilíbrio, o equilíbrio das nossas reuniões de manhã, o equilíbrio que Deus tem dado nesse plenário e a forma que Deus tem trabalhado. Eu queria só fazer uma pergunta para o pastor Jonas. O dia que o saudoso pastor Joaquim Gonçalves sentou com ele lá no pé da caixa d'água, lá no recanto, que ele falou que o senhor assumiria quando ele partisse, se o senhor pediu a porção dobrada do Espírito dele, porque o que a gente está observando é que acho que isso aconteceu. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa disso aí para nós, porque vendo a atuação, está aqui meus colegas que podem confirmar isso, vendo a atuação que Deus tem dado, o equilíbrio que Deus tem dado para o senhor, diante do plenário, a gente sabe que, e como o irmão Joaquim Rodrigues testificou hoje de manhã, que o anjo do púlpito, ele continua aqui. Então, essa é uma da segurança nossa. Eu quase que já estou respondendo para o senhor, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, essa experiência. Pastor Ivaldo, eu não pedi porção dobrada. Eu fiquei olhando só na minha indignidade, e aqueles próximos dias para mim foram dias difíceis para mim viver. E quando eu cheguei aqui em Goiânia, que eu encarei a coisa como ela foi naqueles dias, eu fiz igual a Elias. Eu pedi a Deus assim: será que não é melhor o Senhor me tirar a vida antes que eu assuma essa igreja? Eu pedi ao Senhor, mas eu não pedi que Ele fizesse. Eu disse: não seria melhor? E Ele não respondeu de acordo com o que eu pensava que Ele ia responder. E aqui estamos. Então, igreja, eu desejei ouvir isso do pastor Jonas, porque eu tive o privilégio de ser o companheiro dele em 2009 na África, na viagem que nós fizemos em 2009 na África, e eu quero citar duas situações que nós enfrentamos lá, que eu vi como que Deus deu para ele uma inspiração. Fomos chamados para ordenar um grupo de ministros, a ordenar pastores. E na hora que estávamos ali fazendo a ordenação, de repente veio um deles, dos candidatos que seriam ordenados a pastores, solteiro. Ele não era casado. Aí eu fiquei observando como que o pastor Jonas agiu naquela situação. E ele, com um equilíbrio tão grande, nessa docilidade que ele tem, ele orientou aqueles irmãos ali que nós não deveríamos ordenar um homem a pastor solteiro. Então eles entenderam e aceitaram. Depois nós fomos para uma escola dominical em Beira, a capital de Moçambique, da província de Sofala. E nós estávamos na escola dominical, isso já era umas 8 para 9 horas, e eu não lembro quantas irmãs que tinha na igreja, mas o grupo que estava na igreja era só homens. E uma ou duas irmãs na igreja. Estranho, né? Uma escola dominical ter mais homens do que mulheres. Aí que nós fomos, ele já sabia a situação, e é que lá as irmãs saem para trabalhar, vão trabalhar no domingo de manhã, às vezes até mesmo para conseguir a alimentação, conseguir o alimento daquele dia, e os homens ficam tranquilos. Irmãos, mas o pastor Jonas pegou essa turma e deu uma chacoalhada neles, que eu vou falar para vocês, viu? Mas que coisa maravilhosa. Eu fiquei olhando assim e falei: meu Deus, como que o senhor deu essa inspiração para o pastor Jonas falar com essa gente? E foi muito maravilhoso. Então a gente tem acompanhado.
voltando para o nosso plenário, hoje, cada dia ele fez uma entrevista com um dos colegas nossos pastores, falando sobre a história deles, que isto é uma escola especialmente para os novatos. Começou com o pastor Edilamar, contando a sua história, falando sobre a fidelidade com horário, né, pastor Jonas? E eu sei que o tempo está indo também. Então, foi 4 entrevistas maravilhosas. A gente fica... nós aprendemos muito. Nós que já temos uma história na caminhada, nós ainda aprendemos. Nós estamos aqui aprendendo. E essa inspiração que ele teve para estudar esta mensagem, as bodas do Cordeiro, irmãos, igreja, Deus vai dar uma sacudida em nós com essa mensagem. Deus vai dar uma sacudida em cada eleito, porque quando o irmão Branham estava referindo sobre os irmãos pentecostais, os irmãos da Batista, da Metodista, hoje, essa mensagem hoje é para nós da mensagem, é para nós que cremos nessa mensagem. Quando ele fala assim, metodista, batista, você pensa em você pensa em si mesmo. Então, uma inspiração muito grande. E para trazer pelo menos um destaque, pastor Jonas, eu fiquei maravilhado com o pastor Jamiro. Até onde eu sei, foi a primeira vez que eu o ouvi, e fiquei maravilhado com a palestra que ele nos deu no plenário, e eu queria destacar isso aqui. Deus guarda a sua palavra, ele citou o parágrafo 203, e como um homem de meia idade agora, eu tenho que descer e pensar nisso. Num desses dias, eu terei que partir. Você pode ser novo, meia idade, qual a idade você estiver. O amanhã não nos pertence. Nós devemos viver hoje. Amanhã não nos pertence. Seja jovem, seja meia idade, seja ancião. Você tem que pensar nisso. Quem sabe que amanhã ou essa noite é o dia de nós partirmos. Se Jesus tardar, eu tenho que ir. Eu não sei como isto será quando chegar o fim do caminho. Eu não sei. Eu estou confiando em minha... Eu não estou confiando em minha pregação. Não, Senhor. Não. Estou confiando nas coisas que eu tenho feito. Oh, Deus, não é isso. Que isto fique distante de mim. Já fiz coisas desde que sou um pregador, e fiz isto e fiz aquilo. Eu não desejo confiar naquilo. Não, Senhor, eu não quero dizer, Senhor, já ganhei mais de 1 milhão de almas para Ti. Eu não quero dizer isso. E isso não tem nada a ver com isso, coisa alguma. A única coisa que eu confio é em Sua graça. É em Sua graça, Sua promessa, Sua palavra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Aleluia! Quando eu estiver no cumprimento, ou quando eu estiver comprimindo a minha cabeça naquele travesseiro frio do suor da morte estiver correndo por minha testa, Ele estará ali. É a graça. Ele estará ali, simplesmente tão certo quanto eu estou aqui de pé. Ele estará ali, porque eu aceitei a Sua palavra. Você também estará ali. Ele estará ali por você, porque você aceitou esta palavra no seu coração. Amados, não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui no encontro brincando. Nós estamos encarando a coisa com seriedade. Devemos viver o mais santo possível. Devemos ser o exemplo entre exemplo, como o irmão Branham nos ensinou. Vamos honrar isso que Deus nos deu. Pastor Jonas, Deus te abençoe. O equilíbrio que Deus tem te dado, que Ele continue te abençoando. Amém. Pastor Ivaldo,
Eu não sei se foi naquela viagem que fomos juntos a Moçambique, ou se foi numa próxima. Eu falei com o pastor Agostinho que ou o senhor muda para a Beira, ou o senhor estabelece o pastor Jerônimo lá naquela igreja de Beira, que era um grupinho muito pequeno, e inclusive reunindo numa igreja alugada para um culto. Lá a gente aluga uma igreja ou pega emprestada por um culto, é muito fácil. Hoje, pastor Ivaldo, pastor Jerônimo está lá em Beira, com aproximadamente 500 pessoas ao redor dele. A gente tem sempre informações e de vez em quando vídeos, e nessa ocasião da pandemia ele teve que alugar um local especial para que eles tivessem cultos, ter 3 cultos por dia por causa da quantidade de pessoas. Está uma bênção a igreja do Senhor lá em Beira, bem como em Amatanda, que é um pouco diferente, e aquelas igrejinhas lá de 20, de 30, lá naquela condição africana, mas o fogo está queimando lá entre eles. Deus abençoe, pastor Ivaldo.